Hare Krishna, bom dia. Estão dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam na página da ISKCON Rio de Janeiro. Vamos cantar. Quem Hare Krishna canta, seus males espanta. Namamishwaram Satchitanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamalam Yashodabiyolokaladavamanam Paramristam Yaptam Tapto Gopya Rudantamohur Netra Jugjamrijam Tam Karamboja Jugmena Satam Panetam Muhushwasakam Patrirekam Kakam Damodaram Bhaktivadam Itritik Swalila Virananda Kunde Swagoshami Majantam Akyapayantam Tadiyeshita Geshu Bhakta Jitatvam Una prema pastam shatavriti vande Varam deva mokshana mokshavadiva Nachanyam vrineham vare shadapiha Idam teva punata Gopalabalam Manasavirastam Malam Lakshalabai Varam Deva Mokshana Mokshavadiva Nachanyam Vineham Vare Shadapiha Idam Teva Purnata Gopalabalam Adane Manasta Virastam Kimanai Idam Temukam Hojam Maptyam Kalilai Vritam Kuntalais Nida Ajashchagopya Uhustambi Tambimba Bhaktadarame Manasavirastam Malam Lakshalabai Namo Deva Damodaranam Vishnu Prasiddha Prabodhoka Jalagni Mayam
ki Shri Krishna Kuveratma Jobadha Murja Vajatva Tvaya Mochito Bhakti Ajokrito Cha Atha Prema Bhakti Swakamme Prayacha Namo Shigraho Mesti Damodareya Namaste Studame Pura Dipidame Tvadiyo Tarayata Vishwasvatame Namoradikaya Kvadriya Priyaya Namo Dantalilaya Devaya Tudam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jayo Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jayo Radha Damodara Radha Radhe 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 Shri Shri Radha Damodara Ki Jai. Então devemos usufruir, né, assim, explorar esse período do mês Kartika, né, os passatempos de Shri Damodara, tem assim uma influência muito especial para o nosso avanço, né, muito auspicioso, né, assim. Então nós podemos alcançar um nível de avanço espiritual, né, à medida que nós usufruímos, exploramos, nos absorvemos, né, nesse Krishna Katha de Damodara, do mês Kartika. Então isso nos traz assim um poder espiritual muito especial, muito especial. Então vamos usufruir, né? Já que somos almas condicionadas, né, e na natureza material, né? A natureza material é Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratiyaya Mam Mevaje Prapadyante Mayam Metam Tarantite. Então
Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratiaya. Então a natureza material é Duratiaya. Ela é muito dura. Então é praticamente impossível, pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso esforço pessoal, é impossível transportar, transcender essa natureza material constituída dos três modos. Tá? E Krishna fala, Daivi Riesha Gunamai. Essa natureza material é minha energia divina. Daivi, ela é divina, porque é de Krishna. Mas é Duratiaya, ela é assim, difícil de superar. Man me vande prapadyante mayam metam tarantite. Mas aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpor esse oceano da natureza material, esse oceano de ignorância, se rendendo a Krishna. Nós, sim, transpomos como esse oceano, ele se reduz a uma poça contida na pata de um bezerro. Só para se render a Krishna. Então, e o que é se render a Krishna? É nos absorver, como nós estamos fazendo, essa entrega, essa absorção. Então vamos aqui, ó, tradução desse lindo mantra. Esse mantra, Shri Damodara Astaka, né, ele é encontrado no Padma Purana de Krishna Dvaipayana Vyasa, falado por Satyavrata Muni numa conversa com Narada Muni e Shaunakarishi. É só top, né? De linha, de almas assim, né? De elevadíssimo nível de consciência de Krishna. Então, né, encontrado no Padma Purana de Dvaipayana Vyasa Deva, falado por Satyavrata Muni, numa conversa, e foi essa canção, esses versos, foi falado por Satyavrata Muni, numa conversa com Narada Muni e Shaunakarishi. Poxa, olha só a nossa boa fortuna, né? Aí que está essa associação, essa conexão com essas almas, com essas grandes almas. É isso que nos qualifica. Isso nos eleva, puxa a nossa consciência pura e original, que é consciência de Krishna. Então vamos à tradução. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos, cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que devido ao fato de ter cometido uma ofensa, quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga, e em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada num balanço, está correndo velozmente, tentando evitar o castigo do pilão de madeira, pois está com medo de uma Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela, que correu atrás dele com maior rapidez. A este Senhor Supremo, Shri Damodara, ofereço minhas humildes reverências. Ao ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando. Antigamente tinha isso, né? A chibata, né? Chibata não era só para castigar os escravos, né,
do navio negreiro, não. Também as crianças, né? Antigamente os pais castigavam as crianças também com chibata, né? A chibata, ela assumia várias formas, né? Era a vara, era o cinto, né? Ao ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando e esfregando seus olhos repetidas vezes com suas 2 mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas, como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada, causada pelo choro. A este Senhor Supremo, Shri Damodara, cuja barriga está amarrada, não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Então, outro detalhe, uma outra característica aqui, um outro indicador aqui, né, da tradição de tempos outroras, é que, embora os pais, né, batessem, castigassem os filhos, os pestinhas, né, com chibata, com o cinto, com vara, eu mesmo, né, tenho essa experiência. Mas era por amor, era por amor. Se não fosse por amor, eu não estaria aqui, né, nesse nível de consciência, nessa atmosfera que é a mais elevada, a mais nobre de toda a atmosfera, que é a consciência de Krishna, que é o Sadhu Sangha, que é o Krishna Katha. Recebi uma iniciação de um guru fidedigno, então significa que os castigos que eu recebi foi por amor, né? Eles não estragaram a minha consciência, não detonaram a minha consciência, né? Pelo contrário, sou grato, né, pelo empenho, né, pelo programa educacional que minha mãe, minha santa mãe, Santa Robertina. Então vamos lá. Com passatempos infantis tais como estes, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. E está em lagos de êxtase, quer dizer, ouvir os passatempos de Krishna, né, nos afoga em lagos de êxtase. E está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverências. Então aqui é um dado importante, tá, da nossa corrente de sucessão discipular, a nossa Sampradaya, a nossa escola, Brahma Mada Gaudiya Vaishnava, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele introduziu a adoração de Radha e Krishna, que é uma adoração no humor de Madhurya. Tá? O humor de Madhurya é amor com, assim, é uma devoção, um amor com intimidade, amizade, paternidade, amor conjugal, livre das concepções de respeito e reverência, livre, né, da concepção de Deus como majestade, como o todo-poderoso, o opulento. Então esse é o nosso humor, o humor de Madhurya, de doçura, de intimidade. Radha e Krishna não é adoração a Lakshmi Narayana. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Como é que está a conexão aí? Porque aqui de vez em quando surge uma mensagem, conexão lenta. A conexão está boa aí?
Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta tua forma como Bala Gopala é a forma de Krishna como criança, em Vrindavana, possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta? Quer dizer que o humor do devoto puro, que tem amor puro por Krishna, ele não está interessado em liberação, né? Nem a maior de todas as liberações, ou a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna em Vaikunta. Nem isso o devoto almeja. O devoto quer que os passatempos de Krishna estejam sempre em sua mente, esteja absorto em Krishna Katha, né? E que esteja absorto em serviço devocional amoroso. Esse é o desejo que o devoto tem. Então, esse é o ensinamento que nós estamos recebendo aqui nesta canção. Sim, a conexão está ótima. Obrigado. Obrigado, Hanuman. Ó Senhor, teu rosto de lótus, com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro macio, é repetidas vezes beijado por Mandyashoda, e teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de teu rosto de lótus sempre se manifesta em meu coração. É isso que o devoto quer. Isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é simples, mas é profundo, né? Como o oceano, né? É simples, é sempre pensar em Krishna, né? Sempre pensar em Krishna, e que esta linda visão do seu rosto de lótus sempre esteja em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Esse é o humor. Esse aqui é o humor. Essa canção, ela é assim, ela é de uma beleza, ela é de uma pegada assim, educacional, de um ensinamento, né? Que ela traz o humor puro, ela vai direto no ponto. Ela vai direto no ponto, né? Sempre pensar em Krishna no seu aspecto de Madhurya. E milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para nós. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências. Ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso. Liberta este pobre tolo ignorante que neste mundo está imerso no oceano de lamentações, e torna-te visível a meus olhos. E torna-se visível a meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera, os 2 pestinhas, Manigriva e Nalakuvara, foram libertados da maldição lançada por Narada e se tornaram grandes devotos graças a ti, enquanto era um bebê amarrado a um pilão de madeira. Da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Só almejo isso, e não tenho nenhum desejo
de receber alguma espécie de liberação. Devoto não tem nenhum desejo de liberação, né? São 5 tipos de liberação, tá? Sasti, compartilhar, ter as mesmas opulências que Krishna, que Vishnu, que Narayana, que Lakshmi Narayana. Sasti. Sarupya. Sarupya é ter a mesma compleição física que Narayana. 4 braços, a cor, a mesma compleição física. Isso é uma liberação. Sarupya. Salokya, viver no mesmo planeta que Narayana, né? Viver num planeta Vaikuntha, com 4 braços, com a cor de Krishna, compartilhando das opulências de Krishna. Samípia, estar na companhia pessoal de Narayana. Então essas são as 4 liberações Vaishnavas. A 5ª, Sayudhya, é a liberação impessoal, né? Fundir-se na luz do Brahma Jyoti. Essa aí, então, né, tá completamente descartada, né? E o que dizer desfrutar dos prazeres nos planetas celestiais? O que dizer? Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar, ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências a teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente, prostro-me ante tua amadíssima Srimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, ó Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Shri 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 Radha Damodara Ki Jai. Então, vamos ao verso de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jammadhyasya Jatonara Vitarashchai Charteshwabhigya Swara. Ai, meu Deus. Não. Vídeo? Não. Branco total. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências, respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Naranarish, ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama-shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishriyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Este Bhagavatam é compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem ao bem último de todos os seres vivos. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Isso é o Srimad Bhagavatam. Todo perfeito, plenamente bem-aventurado, completamente bem-sucedido. Completamente bem-sucedido. Nós só temos que estar conectados para poder ter tudo isso. Sermos bem-sucedidos, bem-aventurados e perfeitos.
Krishne Swadamopagate Dharmam Gyanadivisaha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dhunoditaha. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião Dharma, pelo conhecimento Jnana e etc. As pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Poxa, é só inspiração, né? É só inspiração. Nós não estamos diante de uma literatura qualquer, né? Temos que estar sempre ciente disso, das glórias do Srimad Bhagavatam. Então, é o terceiro canto e o 13º capítulo. O aparecimento do Senhor Varaha. Verso 50. Kunamaloke Purasharta Saravi Pura Kathanam Bhagavata Sudam Apyakarnanjali Bhagavatam Apyakarnanjali Bhavaha Apyakarnanjali Bhavapaham Aho Virajeta Vina Aho Virajeta Vina Naretaram. Kaha. Quem? Nama, na verdade. Loke, no mundo. Purusha Artha, meta da vida. Saravit, aquele que conhece a essência de Pura Kathanam, de todas as histórias passadas. Bhagavat, a respeito da personalidade de Deus. Katha Sudham, o néctar das narrações sobre a personalidade de Deus. Apya, por beber. Karna Anjalibhi, através da recepção auditiva. Bhava Apaham, aquilo que destrói todas as dores materiais. Aho, Virajeta, poderia recusar. Vina, exceto. Nara Itaram, outro que não o ser humano. Tradução: quem, além daquele que não é um ser humano, pode existir neste mundo, a não ser, pode existir neste mundo e não se interessar pela meta última da vida. Então isso foi colocado como o tema de hoje, dessa aula. Né? Quem, além daquele que não é um ser humano, poderia existir neste mundo e não se interessar pela meta última da vida. Esse é o tema. Quem poderia recusar o néctar das narrações sobre as atividades da personalidade de Deus, que por si só podem livrar-nos de todas as dores materiais? Vou ler de novo. Quem, além daquele que não é um ser humano, poderia existir neste mundo e não se interessar pela meta última da vida? Quem poderia recusar o néctar das narrações sobre as atividades da personalidade de Deus,
que por si só pode livrar-nos de todas as dores materiais. Então, esse verso aqui já é assim bastante sugestivo, né? Sim, bem significativo, né? Tá cheio, tá pleno de significados. Depois nós vamos analisá-lo. A narração, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A narração das atividades da personalidade de Deus é como um fluxo constante de néctar. Ninguém pode recusar-se de beber tal néctar, exceto alguém que não seja um ser humano. Olha, isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Porque alguém pode estar pensando assim, poxa, mas pouquíssimos seres humanos estão demonstrando o interesse, a meta última da vida e de ouvirem os passatempos de Krishna, Krishna Katha, né? Mas acontece que ser humano não basta apenas ter o corpo de um ser humano, a forma humana não é suficiente. A pessoa, ela também tem que invocar a consciência do ser humano. E o que é essa consciência? O que é consciência de um ser humano? A vida humana começa com a aceitação de princípios piedosos. A vida humana começa com a aceitação de princípios piedosos. E que princípios piedosos são esses? Que torna o ser humano humano, logo virtuoso, nobre, logo elegível ao conhecimento transcendental. Então, que princípios piedosos são estes? Primeiro, não violência. É o primeiro. Tá? Então, não podemos participar em nenhuma das etapas do processo de matança dos animais. Tá? Então, há assim um total desrespeito com os animais. Os animais são almas espirituais que estão cumprindo com aquela etapa, naquela espécie de vida, para chegar à forma humana. Então, matar o animal, você está, você está interferindo nas leis naturais, nas leis de Deus, nas leis divinas. Você está interferindo nas leis divinas. Então isso é desastroso. Vamos colocar assim, numa escala de percentagem ou porcentagem,
Tá? 80% da violência no mundo é devido à matança dos animais. Por quê? Porque é uma matança numa dimensão, numa proporção, assim, incomensurável, né? É uma incomensurável proporção, uma matança industrial desses animais, né? É uma matança industrial, institucionalizada, de tal maneira, isso pesa de tal maneira que 80% da violência no mundo é devido à matança desses animais. Por quê? Porque é uma matança industrial, institucionalizada e covarde. Então, essa covardia tem um preço muito alto. Né? E o preço é sofrermos as consequências na forma de violência. Uma sociedade humana, né, extremamente violenta, né? E que não temos o controle de frear essa violência. Está fora de controle. Então isso é um dos princípios, né, que devem ser evitados. A violência, a matança dos animais. Tá? Então, o primeiro princípio virtuoso é a ahimsa. O segundo princípio virtuoso, piedoso, é satya, ou seja, veracidade. Satya, veracidade. Tá? Então, a veracidade é um princípio piedoso, virtuoso, que purifica, né? Porque a veracidade, né, ela se contrapõe à enganação. E Prabhupada costumava dizer que o mundo material é um mundo de enganadores e enganados. Tá? Então, temos aí as campanhas, né, eleitorais. Eu prometo que eu vou resolver todos esses problemas. Votem em mim. Né? São enganadores, eles não fazem nada, eles nunca fazem aquilo que eles prometem fazer. Tá? Então, é uma sociedade de enganadores e enganados. Então, Satya é um outro princípio virtuoso, piedoso. Depois nós temos Karuna, misericórdia. Né? Não, isso já falei. Misericórdia tem a ver com a ahimsa, né? Com a não violência. Né? Se nós participamos da matança, nós então comprometemos, né, o nosso senso de misericórdia e compaixão. Depois, um outro princípio piedoso, né, é a lucidez. A lucidez se contrapõe à intoxicação. Tá? Então, a intoxicação, ela é o inimigo número 1 do autocontrole. Dhamma, autocontrole, é um dos princípios, é uma das características do Brahmana, né? Dhamma, autocontrole. Samo Dhamma Tapasaucham. Tá? Então, a intoxicação, ela está, né, ela se contrapõe à lucidez, à sobriedade, lucidez.
não há nenhuma possibilidade de avançarmos em conhecimento, né, em Jnana Bhakti, sem lucidez, intoxicados. E o quarto e último princípio piedoso, né, é a fidelidade, que se contrapõe ao sexo ilícito. O sexo ilícito. Por que essa ênfase ao sexo ilícito? Porque, assim, é a maior tendência, né? Não só o sexo, a fidelidade não está apenas, né, ligada ao sexo ilícito, mas com todo tipo de relações, né? Todos os tipos de relações e parceria, né, devem estar sob o princípio da fidelidade, principalmente a relação conjugal, né? Fidelidade. Então, o sexo ilícito, a maior advertência está no sexo ilícito, porque é a maior tendência. A maior tendência. E as pessoas já banalizaram isso, né? Banalizaram. Porque todo mundo é muito esperto, né? Todo mundo assim, como é que fala? Esqueci o termo, né? Então, esses são os 4 princípios piedosos, e são eles que invocam a consciência humana. Esses princípios, eles estão diretamente, esses princípios representam os 4 pilares do Dharma, que são representados pelas 4 pernas do touro. Esses princípios piedosos: não matança de animais, não matança de animais, não jogos de azar, não intoxicação, não sexo ilícito, correspondem a não matança de animais, misericórdia, não jogos de azar, veracidade, não intoxicação, lucidez ou austeridade, austeridade, lucidez ou austeridade, e não sexo ilícito, limpeza, pureza, pureza no sentido, pureza em pensamentos, palavras e ação, pureza, ter um comportamento, ter relações puras, né? Com fidelidade, com pureza, sem malícia, pureza. Então vejam só: misericórdia, veracidade, austeridade e pureza são os 4 pilares do Dharma, que representam as 4 patas do touro. E esses 4 pilares do Dharma, né, da religiosidade, é que invocam a consciência humana. Não basta estar na forma humana, mas devemos agir na consciência de um ser humano. E a vida humana começa com religiosidade. Então vamos lá. Então isso é ser humano. Somente um animal ou um homem que é quase um animal em comportamento, ou seja, se não adotamos esse procedimento
dos 4 princípios piedosos, né, nos comportamos como animais. Vivemos apenas para comer, se defender, fazer sexo e dormir. Isso aí os animais também fazem, com mais perfeição do que muito ser humano. Então, somente um animal ou um homem que é quase um animal em comportamento pode recusar-se de mostrar interesse em ouvir a mensagem transcendental do Senhor. Então, né, por que a maioria dos seres humanos não demonstram interesse em ouvir a mensagem de Vasudeva? Porque eles estão vivendo como animais. Porque estão negligenciando os 4 princípios piedosos da vida humana. Há muitos livros e histórias no mundo, mas, com exceção das histórias ou narrações sobre os tópicos da personalidade de Deus, nenhum deles é capaz de diminuir o fardo das dores materiais. Então não adianta, a pessoa pode ler toda uma biblioteca, não vai eliminar, não vai remover as dores da vida material, a não ser que ela canalize esse ouvir no Krishna Katha. Portanto, aquele que é sério sobre eliminar a existência material deve cantar e ouvir sobre as atividades transcendentais da personalidade de Deus. É simples. Agora, quem quer complicar vai sofrer as consequências dessa complicação, que é simples: ouvir e cantar as glórias do Senhor. Caso contrário, deve ser comparado aos não humanos. Em Kali Yuga, grande parte da população vivem como não humanos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 3º canto, 13º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha. E neste ponto eu também vou encerrar a minha reflexão. Om Jnana Timirandasya Jnana Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Ri Dayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hasaya Baramananda Medase. Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasile. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Quem, além daquele que não é um ser humano, poderia existir neste mundo e não se interessar pela meta última da vida? É o tema de hoje. Quem poderia recusar o néctar das narrações sobre as atividades da personalidade de Deus, que por si só podem livrar-nos de todas as dores materiais?
Então é muito comum, tá, os devotos se questionarem, tá, se estão fazendo verdadeiro avanço tangível na vida espiritual. Como é que se pode medir isso? Não é tão fácil, né? Cá entre nós. Vamos combinar. Como é que podemos medir se estamos fazendo, né, consistente avanço espiritual? Vivo atualização sobre... Eu estou aguardando uma visita uma visita operacional da Vivo, porque a minha internet fixa está sem conexão. Então, como é que nós podemos medir isso? Não? Porque muitas vezes o devoto, ele até fica meio desanimado, ele fica até um pouco assim, né, preocupado, cabisbaixo, tá? Quando ele se dá conta assim de que, poxa, eu estou avançando espiritualmente, porque eu estou ainda desejando, eu ainda tenho desejos materiais, eu ainda estou apegado, né, a situações materiais. Poxa, todos esses anos eu ainda estou manifestando apego, puxa vida, né? Mas os ensinamentos declaram que a Bhakti Yoga é tão poderosa, pelo simples fato de ouvir o devoto, né? Inclusive o Bhagavatam diz no primeiro capítulo, no primeiro canto, segundo capítulo do primeiro canto, verso 7, diz o seguinte: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Yanayati Ashuvairayam Yanancha Yadahaitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente obtém conhecimento sem causa e desapego do mundo. Imediatamente. Aí o devoto fica confuso, ele ouve, né, esses ensinamentos, aí ele fica assim, poxa, imediatamente desenvolve conhecimento sem causa e desapego do mundo. Mas, poxa vida, eu estou aqui 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50, eu ainda tenho apego material, ainda tenho apego a este mundo. Aí o devoto, poxa, ele fica assim, poxa, como é que é isso? Pô, mas... Aí ele lê esses versos, né? Mas aí tem um detalhe, tá? E como medir o nosso avanço espiritual? Aí ele fica assim, né, preocupado, né? Pô, mas eu ainda tenho apego a este mundo. Por tantos anos, mas eu estou seguindo o processo. Eu estou ouvindo e cantando. Eu estou glorificando Krishna. Eu aceito a autoridade de Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eu aceito o seu representante, o Guru. Eu coloco a minha inteligência, eu estudo, né, os ensinamentos, o diálogo de Krishna com Arjuna, os diferentes diálogos do Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, a vida do Sr. Chaitanya, Radha e Krishna, né, no mesmo corpo. Eu estou seguindo o processo. Eu realizo o meu Sadhana Bhakti e o meu Raganuga Bhakti. Eu também presto serviço espontâneo. Eu não fico só preso a regras e regulações. Poxa vida, eu estou fazendo a minha parte tudo certinho, mas eu ainda tenho apegos materiais. Aí quando ele conclui que ele tem ainda apegos materiais, isso perturba ele, isso traz um certo desânimo, né? Eu falei, poxa vida, não, poxa vida, eu não tive nenhum avanço, eu não tenho nenhum avanço, não avancei,
Depois de todo esse processo, como é isso? Será que ele não tem nenhum avanço espiritual? 30 anos de prática, 40? Tchan, 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 tchan. Será que eu vou dar alguma boa notícia para vocês? Algum de vocês, nobres Vaishnavas e Vaishnavas, saberia me dizer como medir o nosso avanço espiritual? Será que nós estamos fazendo algum avanço espiritual? Depois de toda essa prática, todo esse processo, seguindo, né, as recomendações dos Shastras e do Guru, estamos avançando ou não? E como medir isso? Alguém sabe me dizer como que faz essa medição? Vou esperar. Será que eu tenho alguma boa notícia ou má notícia? Alguém sabe me dizer como que se mede seu avanço espiritual? Porque é muito frustrante você não saber, não ter ideia, noção de como medir o seu próprio avanço espiritual. E aí você fica sem saber se está avançando ou não, se avançou ou não. Agora é a hora também de ver se estão assistindo ou não, né? Quem não estiver assistindo não vai falar nada. Mas, Hanuman, não sei dizer. Puxa vida, isso é desanimador, né? A gente não poder medir nosso próprio avanço, né? A gente fica assim. E aí? É chato, né? É chato. Será que eu tenho uma boa notícia? Ou uma notícia? Pode ser uma má notícia também. E aí, mais ninguém se manifesta? Tem alguém aí assistindo? O Krishna Katar? A participação, a interação também é Krishna Katar, tá? Né? Também é um sinal, um indicador de avanço espiritual. A pessoa está animada, está participando, né? Então, essa participação significa o quê? Entusiasmo, né? E sem entusiasmo, sem chance. Sem entusiasmo, sem chance. Porque tá jururu, né? Não consegue nem botar aqui uma letrinha para dizer sim ou não, tá mal. Tá mal, né? Porque vida espiritual é entusiasmo, né? Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita, né? Deixa eu ver. Matita Margata Prana Bodhayanta Parasparam Kathayam Tashtamam Nityam Tukshantichan Ramanticha, né? Matita Margata Prana. Os pensamentos dos meus devotos puros vivem em mim. Suas vidas estão plenamente rendidas ao meu serviço devocional. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Então os devotos, eles têm satisfação e bem-aventurança, né, e se iluminam conversando sobre Krishna. Esse é o humor, né? Então é participação. Caramba, eu falo, mas não adianta. É impressionante. Mas eu não vou desanimar por causa disso, por causa de quem está desanimado, não. Mas deixa pra lá. Já dei a dica, né? Muito bem, então vou continuar para quem está interessado. Então é o seguinte, né? É triste, né? O pessoal não tem ânimo, né? Não está entendendo assim, não está entendendo, né? Não está entendendo. Que Rupa Goswami, discípulo direto de Chaitanya Mahaprabhu, olha só, discípulo direto de Chaitanya Mahaprabhu, fez a
ele deixou o seguinte registro no Upadeshamrita, o néctar da instrução. Utsahanishchayadharya tapta karma pravartana sangatyaga satovrite shadibhi bhakti prasidati. Existem 6 princípios favoráveis ao avanço espiritual, tá? Assim como tem 6 princípios, assim como tem as contrapartidas, os 6 desfavoráveis. Os 6 favoráveis é Utsaha Nishchayadharya. O primeiro é entusiasmo. Entusiasmo. Então quer dizer, o devoto não está entusiasmado. Krishna fala, os devotos sentem grande satisfação, bem-aventurança, né? E se iluminam uns aos outros, conversando sobre mim. Então nós estamos conversando sobre Krishna. Nós ficamos muito satisfeitos e bem-aventurados, né? E ficamos entusiasmados. Tá? Aí quer dizer, quem não está com esse entusiasmo, não está entendendo a mensagem, né, do Vaishnava Dharma. Pois é triste. Olha lá, ninguém fala nada, impressionante. Vamos lá. Brincadeira, hein? Kali Yuga. Então, a forma de medir, né? Só o Marcos Ramos está presente, o restante já chutou o balde, já saiu fora. A forma de medir como estamos avançando espiritualmente, né, está descrito no próprio Srimad Bhagavatam. Vamos lá. Shushrusho Shradhadanasya Vasudeva Kataruchi Syamaha Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevana. Ó melhor dos 2 vezes nascido. Isso é um detalhezinho, mas vamos lá. Prestando serviço ao devoto puro. Tem um detalhe que eu estou esquecendo aqui. Tem um detalhezinho que também é importante, que está me fugindo. Fugindo um detalhezinho aqui que eu vou resgatar esse detalhe. Aliás, tem 2 versos do Bhagavatam, né, que dão essa informação de como medir o nosso avanço espiritual, como medir, quais são os sintomas, né, para poder, quais são os sintomas que medem, que mensuram o avanço espiritual. Tá certo, é isso mesmo. Estava certo. Ó sábios 2 vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, desenvolve-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então, veja só, se nós estamos servindo àqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, que é o maior de todos os serviços, né? Presta-se um grande serviço, desenvolve-se afinidade por ouvir
as mensagens de Vasudeva. Então, o indicador, o sintoma de que estamos avançando espiritualmente é que estamos desenvolvendo essa afinidade de ouvir as mensagens de Vasudeva. O devoto, essa afinidade, ela vai crescendo por ouvir as mensagens de Vasudeva, ela vai crescendo. Isso é um sintoma que você está avançando espiritualmente. Por quê? Porque o materialista, né, ou o devoto que ofendeu... Peraí, o pessoal da Vivo tá me... Acho que eu vou ter que terminar aqui. Então o devoto que ofende e o materialista, eles perdem o interesse de ouvir Krishna Katha. Então eu vou ter que desligar, porque senão o pessoal vai embora e eu estou sem internet. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Obrigado, Hanuman, pela participação. Hare Krishna.